Aqueles que querem acompanhar o texto bíblico, abrem a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Quem encontrou na Bíblia da igreja aí, Novo Testamento, página 219 na Bíblia da igreja. Esse texto da carta aos Tessalonicenses é um dos livros mais antigos da Bíblia do Novo Testamento. É a carta mais antiga que nós encontramos no Novo Testamento, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta comunidade foi fundada por Paulo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ali diz que Paulo, tendo passado por Antiópolis e Arifônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, e arrasou com cerca da Escritura, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Dizia ele: é Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, Atos dos Apóstolos diz que foi Paulo, na sua segunda viagem, que fundou essa comunidade de Tessalônica, e para essa comunidade que ele fundou, ele então mandou esta carta. E é um dos escritos mais antigos que nós temos na Bíblia. E ela nos traz hoje um tema especial no dia dos finados. Assim diz a palavra: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Vemos aqui que ele se dirige à comunidade, aos irmãos, às pessoas de fé, para falar de um assunto que também afeta a nossa vida e aflige a nossa existência. Como passar da morte para a vida. E especialmente, esta comunidade de Paulo tinha um problema. Eles começaram a se perguntar o que iria acontecer com aqueles que morreram na fé. Porque eles tinham a expectativa de que Jesus voltasse logo, que ninguém mais iria morrer até que a volta de Jesus acontecesse. E de repente se deram conta que a volta de Jesus não era no tempo deles, e muitos da comunidade já haviam morrido. Por isso eles perguntam aqui, né? Ele fala aqui, que Jesus, quando voltar, vai trazer consigo aqueles que dormem. Passar da morte para a vida. Para que isto aconteça, Paulo deixa muito claro para nós aqui que nós necessitamos de auxílio. Ninguém passa da morte para a vida sem ter quem o auxilie. Pois é algo que nós não conseguimos sozinhos. Pois o pecado, ele é um obstáculo tão grande que nos afasta de Deus. E por isso Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, logo no início, ele diz lá no 1:10, que Jesus Cristo é aquele que veio nos livrar da ira vindoura. Jesus Cristo é o que veio nos livrar da ira vindoura. Ou seja, Deus é irado com o pecado, e Jesus Cristo é aquele que veio nos livrar da ira vindoura. Ele é aquele que nos auxilia a passar da morte para a vida, porque ele assume sobre si
a ira vindoura de Deus contra o ser humano pecador. E, se é assim, Paulo diz, por isso nós não podemos ficar sem Jesus Cristo. Independente se Jesus vem enquanto estamos vivos ou ele vem depois de morrer. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ele diz, para nós não importa estar vivo ou estar morto. O importante é que estejamos com Jesus Cristo e isto nos dá esperança. Na carta aos Romanos, que também Paulo foi que escreveu, no capítulo 14, versículo 7, ele diz, nenhum de nós vive para si mesmo, Senhor. A travessia de um rio de um lado para o outro. Aqui nós estamos falando de fazer a travessia da morte para a vida. E Paulo diz, assim como a gente atravessa uma pinguela ou uma ponte para poder sair de um lado do rio e para o outro, assim também é a nossa travessia na vida. Agora, para a gente atravessar, a gente precisa ter um solo firme, tem que ter uma base firme na qual a gente possa pisar para ir para o outro lado do rio. E ele diz, Jesus Cristo é esta base na qual nós cristãos botamos os pés e nos firmamos para passar da morte para a vida. Um professor nosso na faculdade, ele usava um outro exemplo, ele usava o exemplo dos ônibus. Todo mundo aqui, creio que já andou de ônibus também. E ele diz, o ônibus ele pega a gente de um lugar e leva para o outro. E nessa travessia de um lugar para o outro, o caminho ele é cheio de curvas e turbulências. E por isso, o ônibus tem os corrimão. Quem sabe? Tem 2 corrimão. Um lado e no outro. Se o sacolejo é muito, a gente se agarra nos 2. E ele comparava assim, para esta travessia da morte para a vida, nós temos numa mão o batismo e no outro a ceia do Senhor, no qual nós podemos nos agarrar para fazer essa travessia da morte para a vida. E eu hoje quero comparar para vocês, fazendo um exercício aqui, desta travessia da morte para a vida, fazendo a comparação de Jesus com um avião. Algum de vocês já viajou de avião? Levanta a mão. Então tem alguém que já viajou de avião, sabe como é. Algum de vocês também já entrou em avião que não viajou, mas talvez já tenha entrado, ou já tenha visto num filme um avião. Eu acho que todos têm uma noção de como é um avião. Se nós comparar Jesus com um avião, nós poderíamos dizer que Deus é aquele que planejou, construiu o avião. Ele é o grande construtor das coisas. Deus é o construtor, Jesus é o avião, e um avião ele tem um piloto para nos levar de um lado para o outro. O avião é aquele que nos leva de um lado para o outro. E ele tem um piloto. A partir da Bíblia, a gente poderia comparar o piloto com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que conduz a nossa vida de fé. É Ele que nos dá a fé, é Ele que nos fortalece na fé, é Ele que nos dá a certeza daquilo que Jesus Cristo pode fazer conosco e por nós. Num avião, também tem comissários de bordo. A função do comissário de bordo é ali dar as orientações, as instruções, para que o passageiro esteja confortável, orientado, durante a travessia de um lugar para o outro. Nós poderíamos comparar com o comissário de bordo a tarefa dos pregadores da palavra de Deus. Enquanto nós passamos da morte para a vida, Deus nos deu os pregadores, que são como o comissário de bordo, que estão aí para
nos dar as instruções, as orientações necessárias durante a viagem. Mas quando a gente quer entrar num avião, a gente precisa passar pela porta. Se Jesus é o avião, qual é a porta que nos conduz para dentro desta aeronave? Nós temos o batismo. O batismo é a porta pela qual nós somos chamados a entrar na aeronave de Jesus Cristo. Esse batismo, ele é recebido na fé e ele produz em nós a fé em Jesus Cristo. E esta é a porta que nos une, que nos coloca na comunhão com Jesus Cristo. Nos coloca dentro deste avião que nos leva da vida da morte para a vida. Mas quem já viajou de avião sabe que o comissário de bordo ele dá uma série de instruções. Quem já viajou muitas vezes nem dá bola para as instruções. Sabe que elas existem, já ouviu alguma vez e às vezes até se desliga quando está sendo dado. Mas sempre de novo é chamada a atenção. Olha, presta atenção nas instruções, elas são importantes. Assim nós poderíamos comparar a situação nossa na vida de fé. Os pregadores sempre vêm e dizem, olha, você já sabe que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, mas sempre presta atenção porque pode vir coisas novas. Pode haver imprevistos nesta travessia da morte para a vida. E é o que aconteceu aqui com a comunidade. Houve um imprevisto, de repente tinha gente morrendo e Jesus ainda não tinha voltado. Mas Paulo diz, não tem problema. Você foca em Jesus. E então o instrutor de voo ele diz, olha, se acontecer alguma turbulência muito forte, o que vai acontecer? O que acontece quando dá uma turbulência muito forte? Vai. Então o avião chacoalha e se ele ficar sem o oxigênio vai acontecer o quê? Vai cair as máscaras. Vai cair as máscaras de oxigênio. E aí o instrutor diz, primeiro você coloca em você, depois você ajuda o outro. Nesta travessia da morte para a vida, nós também temos turbulências. E às vezes a gente precisa de um oxigênio para nos recompor, para podermos chegar até o nosso destino. E isto é a ceia. A ceia do Senhor pode ser comparada com essa máscara de oxigênio. Quando vem as turbulências na nossa vida, Jesus diz, aqui está o meu corpo e o meu sangue. O evangelista João vai dizer, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, ainda que morra, viverá. A ceia vem nos dar essa certeza de que se estamos com Jesus, ainda que a gente morra, a gente vai viver. Não dá para resistir às turbulências sem a máscara de oxigênio. Não dá para passar da morte para a vida sem a ceia do Senhor que nos alimenta na certeza da comunhão com Jesus Cristo, aquele que nos conduz à eternidade. Mas o construtor de avião, ele foi muito sábio e ele confiava na máquina que ele fez. Porque quando ele fez o avião, ele, além de colocar as máscaras de oxigênio, além disso, ele colocou as portas de emergência, prevendo que pode acontecer imprevistos nesta viagem. E as portas de emergência estão ali para auxiliar exatamente na hora do imprevisto. Na hora que o avião pousar num lugar não esperado, ou até no momento que o avião cair. Já vimos em acidentes de avião muitas pessoas sendo salvas pela porta de emergência. Na fé cristã também Deus nos deu uma porta de emergência,
para quando a gente cair em pecado, quando a gente, mesmo querendo estar na comunhão com Jesus, a gente falhar, Ele nos deu a confissão e a absolvição dos pecados. Para que a gente possa verbalizar aquilo que dói no nosso íntimo, afeta o nosso espírito, e ouvir do perdão que Jesus Cristo tem a nos oferecer. E assim nos recolocar nesta caminhada rumo à vida. Porque se na hora da emergência a gente não abrir a porta de emergência, pode ser que a gente fique preso e não saia para a vida. Assim também é quando não se faz uso da confissão e da absolvição dos pecados. Os pecados podem nos levar a sucumbir na vida. E por último, aquele que fez o avião, ele pensou, pois é, mas se o avião cair, se a travessia não acontecer conforme o esperado, pode ser que ocorra um pouso no mar que não é esperado. Então, o fabricante do avião colocou nos assentos material que permite ele flutuar. E nos é orientado na viagem de avião que a gente use este assento caso o avião vier a parar no mar, para que assim então a pessoa possa flutuar e não se afogar. Na nossa vida há situações que também nós paramos em lugares não esperados, lugares de emergência, por assim dizer. E por isso Jesus nos deu a oração. Nós estamos aqui da comunidade com a nossa presidente da UAS internada. Quantas pessoas oraram por ela nesse momento? Você que perdeu um familiar no decorrer desse ano, quantas pessoas oraram talvez por você? Fizeram uso deste assento nesta situação de emergência, de sofrimento e desespero. E este avião, ele tem uma tripulação. E essa tripulação, ela é conduzida toda pelo mesmo avião, que é Jesus. A tripulação é a comunidade. É a comunidade que Jesus conduz, da morte para a vida. Enquanto que o avião nos leva de um lugar para outro, Jesus é aquele que nos leva da morte para a vida. Mas por que estamos comparando a nossa fé com esses recursos que tem um avião? O avião ele pode pousar ou ele pode cair num lugar inesperado. Nós queremos ir de um lugar e chegar no outro. Mas pode acontecer que o lugar que nós venhamos a chegar não é conforme o nosso imaginado. Não é conforme o nosso esperado. E é exatamente porque pode ser que nós vamos parar num lugar não imaginado, não esperado, é que nós precisamos estar atentos para as instruções durante o voo, para poder fazer uso desses recursos que nos são colocados à disposição. Assim é com a fé em Jesus Cristo, que nos leva da morte para a vida. Mas a gente imagina que a nossa chegada será num lugar. E essa chegada pode ser num lugar diferente do que nós imaginamos. E por isso é que temos os recursos que Jesus nos deu. A sua pregação, o batismo, a ceia, a confissão, a oração, para que nós usemos estes recursos durante toda a travessia da nossa vida. Para que a gente esteja sempre junto
a esta grande aeronave que nos leva de um lugar para o outro, que é Jesus Cristo. Se nós estivermos com Jesus Cristo, podemos ter a certeza que Deus irá nos encontrar e Ele irá nos resgatar da morte. Porque se a gente viaja com um avião e ele cair, não é você que estará sendo procurado, é o avião. E se você estiver junto ao avião, quando o avião for encontrado, você também será encontrado. Assim é com Jesus Cristo. Quem estiver junto a Ele, Deus há de resgatar da morte para a vida. É isto que o apóstolo Paulo aqui está dizendo para a sua comunidade. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, por que vamos nós duvidar de que também nós podemos morrer e ressuscitar? E este Jesus, que passou pela morte e hoje vive e reina, nós ouvimos no texto bíblico de Marcos. Ele tem poder. A sua palavra tem poder de trazer alguém da morte para a vida. Bastou ele ordenar para a menina, Talita cumi, menina, levanta-te. E ela assim, que dormia na morte, o sono da morte, ressuscitou. Se cremos que também Jesus morreu e ressuscitou, assim também acontecerá com todos aqueles que dormem, também os nossos entes queridos. Também assim irá acontecer conosco. Na viagem tem muita tribulação, mas Jesus Cristo não nos deixou sem auxílio para que nós pudéssemos crer. E dia dos finados, o dia que lembramos onde tantas pessoas morreram aqui na nossa comunidade, foram 10 neste ano, nós somos chamados a crer em Jesus Cristo, na certeza da vida eterna. E temos aqui, hoje de novamente, o auxílio de Jesus, nos dando o seu corpo e seu sangue, e quem dele comer e beber, não morre, mas tem a vida eterna. Cremos nisso e vamos adiante, na certeza da eternidade que Deus tem preparado a cada um que crer. Amém. Amém. Convido a comunidade a colocar-se em pé e juntos vamos